Bom dia, de novo, paz do Senhor, estudando a Bíblia juntos. Vamos para o nosso devocional de hoje, 21 de setembro, Filipenses 3, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo isso é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo Jesus. Amém? Então, o devocional de hoje, Filipenses 3:8, todo o capítulo 3 fala sobre aceitar a Cristo é o maior ganho. Dos versículos 1 ao 11, que eu oriento a vocês a lerem na íntegra, fala que não há nada que se compare a conhecer a Cristo. Amém? O versículo 7 fala assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. O apóstolo Paulo falando. O que ele estava falando aqui? O encontro de Cristo com Paulo, que antes ele chamava Saulo, antes de Cristo, igual eu falo com você, antes de Cristo, Saulo, encontrou com Cristo, o nome dele passou a ser Paulo. Então, antes de Cristo, o encontro de Cristo com Paulo na cidade de Damasco, eu já até contei essa história para vocês, transformou o seu conjunto de valores, sua visão de si mesmo e do mundo. Transformou. Amém? Ou seja, Paulo, o autossuficiente, o arrogante, o egocêntrico, ele foi convertido em quê? Num servo humilde, amoroso e cristocêntrico, que depois vocês podem ler lá no livro de Atos, né, capítulo 9, versículos 3 ao 16, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém, Jesus. Ela está gaguejando. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre esse versículo do dia. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi, eu, Ludmila, decidi, Paulo decidiu, você que está me ouvindo, não sei se decidiu ainda, se já decidiu, perder todos esses valores, igual Paulo decidiu, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. E aí eu vou com você lá em João 3, que diz assim, João 17, versículo 3, perdão. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. E 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. E a palavra do Senhor, a mensagem de hoje do devocional é a seguinte, uma linda mensagem. A época da colheita é a estação alegre das espigas maduras, da canção festiva, dos celeiros cheios. Mas vamos atentar para o sermão que o campo nos dá. Esta é a mensagem solene que ele tem para mim. Você tem que morrer para poder viver. Você tem que morrer
para você poder viver. Morrer como Saulo morreu, para depois ele se tornar Paulo. Ele era o quê? Antes ele era Saulo, igual nós vimos lá em Filipenses. Arrogante, egocêntrico, autoritário. E ele se tornou o quê? Um servo humilde, cristocêntrico, onde ia pregava Cristo, humilde, amoroso. Amém? Ele abandonou a velha vida e vestiu-se de Cristo, imitador de Cristo. Então nós temos que morrer para a velha vida e para nascermos de novo em Cristo Jesus. Então aqui, ó, seu conforto e bem-estar não tem que ser consultados. Você tem que ser crucificado, não somente quanto aos desejos e hábitos pecaminosos, mas há muitos outros que parecem inocentes e retos. Todos os dias, quando eu oro, em um dos livros do meu esposo que eu li certa vez, eu aprendi na leitura do livro a pedir ao Espírito Santo que me ajudasse a todos os dias a não entristecê-lo. Inclusive em Efésios tem essa passagem, né? Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E eu comecei, por causa desse livro, o Espírito Santo ajude-me a não te entristecer. E nesse mesmo livro eu aprendi que eu devo todo dia pedir para o Espírito Santo crucificar, é o que está dizendo aqui, a minha carne, o meu ego, as minhas vaidades, e tratar a minha alma. Para quê? Para que eu venha morrer, para que o meu eu morra todo dia. Para que eu venha morrer todo dia, todos os dias o meu eu venha morrer, para que não mais eu aqui, mas Cristo em mim. Amém? Se você quer vir salvar outros, não pode salvar-se a si mesmo. Se quer dar muito fruto, precisa ser sepultado em trevas e solidão. Meu coração treme ao ouvir essas coisas, mas se Jesus me pede isto, possa eu dizer a mim mesmo, como é sublime entrar na comunhão dos seus sofrimentos. E estarei na melhor das companhias. E possa eu ainda dizer a mim mesmo que tudo isto tem por fim tornar-me um vaso idôneo para seu uso. O calvário dele floresceu e frutificou, assim será como o meu também. Que é aonde eu falo todos os dias, como eu acabei de dizer, crucifica a carne, crucifica o eu, crucifica o ego, na cruz do Calvário, e trata minha alma, em nome de Jesus. Abundância sairá da dor, vida da morte. Abundância sairá da dor, vida da morte. Não é essa a lei do reino? Quando o botão se abre numa flor, chamamos a isso morte? Quando o botão se abre numa flor, chamamos isso morte? Não. Chamamos isso vida. Então, para que possamos viver, nós temos que morrer. Morrer o velho eu, o velho homem, para nascer de novo, nascer em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por essa palavra, Senhor Jesus, Espírito Santo, amor, amigo, amoroso. Nós te amamos. Até amanhã. Tenha um excelente dia. E daqui a pouco tem Provérbios. Um abraço grande e um beijo carinhoso em seus corações.